E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz e bem-vindos ao canal Condado Medieval. Esse é o nosso primeiro vídeo e para esse nosso primeiro vídeo a gente vai falar sobre Alfredo o Grande, que foi um dos maiores reis ingleses da história. E a história dele é bem interessante, então eu vou contar pra vocês hoje. E como eu tô começando esse projeto novo desse canal, que a gente vai falar bastante sobre a Idade Média, sobre a época medieval, vikings, os ingleses, anglo-saxões, por essas bandas. Se vocês quiserem deixar alguns comentários de ideias, algumas coisas, de personagens e tal, eu vou agradecer muito porque é muito legal pra ter uma ideia, né, de outros pra mim poder fazer. Eu já tô fazendo algumas pesquisas e tal, mas é sempre legal ver o que vocês acham, tá? Então vamos começar o vídeo. Então, antes de começar, a gente tem que ter em mente que muito do que a gente sabe sobre Alfredo se dá graças ao bispo João Acer, que escreveu sua biografia. E o rei Alfredo, é mais conhecido como Alfredo o Grande, foi rei de Wessex de 871 a 899. Também foi rei dos Anglo-Saxões de 886 a 899. Ele nasceu no ano de 849 e morreu com 50 anos, no ano de 899. A época da sua morte, ele era o governante dominante na Inglaterra, né? Ele era o mais importante, por assim dizer. E ele é um dos reis ingleses que foi concedido o epíteto, que é como se fosse um título, o Grande, sendo o outro Canuto, o Grande. E só dois reis ingleses na história têm esse epíteto, então é bem interessante essa curiosidade. E a reputação do Alfredo era de um homem culto e misericordioso, que incentivou a educação e melhorou o sistema legal e a estrutura militar de seu reino. E o Alfredo também sofreu com alguns problemas de saúde durante sua vida, que possivelmente a doença de Crohn, como é conhecida hoje em dia. E a doença de Crohn era um tipo de doença inflamatória intestinal e os sintomas geralmente incluem febre, perda de peso e também podem ocasionar em anemia e artrite. E as estátuas de Alfredo o retratam como um grande guerreiro, um homem alto e forte. Porém, as evidências sugerem que ele não seria forte fisicamente, né, por conta dessa doença. E na história ele é mais conhecido pelo seu intelecto do que pelas habilidades dele com a espada, né, com a guerra. Só que ele foi sim um grande guerreiro, como a gente sabe pelas histórias dele. Só que ele é muito mais conhecido pela inteligência e pelo intelecto dele, por conta dessa doença que dificultou ele o físico dele, né? E em 868, Alfredo casou-se com Elisvita, filha de um nobre de Mércia. Alfredo era o filho mais novo de Etelwulfo e Osburga. Etelwulfo foi rei de Wessex também. Em abril de 871, o rei Etelredo, irmão de Alfredo, morre, e Alfredo o sucede no trono de Wessex. A ideia não declarada era de que o irmão que sobrevivesse à Batalha de Marton contra a invasão viking seria declarado rei. Então, nessa batalha, em que o Alfredo e o irmão dele, Etelredo, que era o atual rei, ah, eles meio que combinaram que se um dos dois acabasse morrendo, o outro seria rei, né? E nessa batalha, o Etelredo acabou morrendo e Alfredo sucedeu no trono. O Alfredo também era pai de 5 filhos, e o mais conhecido era Eduardo, o Velho, que mais tarde sucederia seu trono. E um grande exército viking, mais conhecido como o Grande Exército Pagão, lançou-se contra Wessex. Porém, lá ele encontrou as forças de Alfredo, que os expulsou e os reprimiu de lá, né? E conseguiu ganhar essa primeira batalha. Só que em 876 eles voltaram com outra tentativa de tomar o reino dele. Só que os anglo-saxões, né, o povo do Alfredo, foram obrigados a refugiar-se nos pântanos de Somerset e tiveram que deixar o reino. E reagrupando os seus homens, Alfredo enfrentou de novo o inimigo, conquistou Londres e em 886 os dinamarqueses, com seu rei Guthrum, aceitam a demarcação da fronteira do território escandinavo e a sua conversão ao cristianismo. Então, foi muito legal isso, porque o rei Alfredo ele conseguiu, né, derrotar esse exército viking com o seu líder Guthrum, né, e também conseguiu a conversão deles para o cristianismo. Isso é muito importante, né, para ele, porque imagina, eram dois povos com muito, eles acreditavam muito na sua religião, né, tanto os vikings quanto os cristãos, e eles conseguiram
fazer os vikings cederem ao cristianismo foi um grande feito, né? Liderados pelo rei Alfredo. E esse é um dos maiores feitos de Alfredo por ter derrotado esse grande exército pagão. E a grandeza de Alfredo não é apenas por seus feitos como guerreiro, era também um homem piedoso, humano e bastante inteligente. Foi o criador do primeiro sistema de leis inglesas. O Alfredo morreu em 26 de outubro de 899, e a causa é desconhecida, embora ele tenha sofrido ao longo da sua vida com a doença que a gente já comentou aqui, que era uma doença muito dolorosa e desagradável. O legado que Alfredo nos deixou. Alfredo é considerado como um santo por alguns católicos, mas uma tentativa do rei Henrique VI em 1441 para canonizá-lo não teve sucesso. E em 2002 o Alfredo o Grande foi classificado como o número 14 na lista dos 100 maiores britânicos da BBC, depois de uma votação em todo o Reino Unido. Pra vocês verem como o nome dele é grande na Inglaterra, né? Não é pra menos, né? Um dos maiores reis da história. E eu tenho algumas dicas culturais pra vocês, que é de séries e filmes que aparecem o personagem do Rei Alfredo. E óbvio que nessas séries a gente não pode se basear muito, porque a série é muito de ficção, né? Filmes são muito de ficção. Só que é legal porque a gente consegue ver o nosso personagem, né? Essa figura histórica em alguns personagens na série, nos filmes. Eu acho isso muito interessante. E em The Last Kingdom, ele é um dos personagens principais e é muito bom. Eu já vi The Last Kingdom e a atuação do cara que faz o Alfredo ficou muito boa, ficou muito legal. E também tem a aparição em Vikings, né? Que é aquela série. E existe também um filme chamado Alfredo o Grande, de 1969, com o David Hemmings interpretando Alfredo. Esse filme já é um pouco mais antigo, eu acabei não vendo, mas achei interessante trazer aqui para vocês saberem, né? Que o filme tenha o nome de Alfredo, né? E o seu epíteto, né? De O Grande. Então, pessoal, esse foi o primeiro vídeo e falamos sobre Alfredo o Grande, né? Um dos maiores reis da história. E eu acho muito interessante a história dele. Eu gostaria de ter compartilhado com vocês. E espero que vocês tenham gostado. Deixem dicas aí, coisas que vocês querem saber, dúvidas também. Se eu falei alguma coisa errada, alguém puder me corrigir aí embaixo também não tem nenhum problema. Crítica construtiva é sempre muito bom. Então, até o próximo vídeo. Um abraço e fui.